Quando tu tens um propósito, tu és chamado para fazer a diferença. E um empresário, um empreendedor, uma pessoa que foi chamada para fazer a diferença, quer ser lembrado por fazer a diferença, impactar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas. Eu acredito que todo líder quer ser lembrado um dia por ter feito a diferença na vida das pessoas. Tu nunca queres crescer sozinho. Líder de verdade quer marcar uma geração, quer impactar uma geração, fazendo a diferença na vida das pessoas. E é assim que eu quero ser lembrado um dia. Ter feito diferença na vida das pessoas. Na tua, de quem está à minha volta. Porque se eu não consigo impactar quem está à minha volta, eu não estou a cumprir aquilo que é o meu propósito. Então, fazendo a diferença, eu vou cumprir o meu propósito aqui na Terra. Eu gostaria que a DG, em breves momentos, assim, explicasse um bocadinho da trajetória da Focus, como foi o surgimento da Focus. Contasse-nos, assim, a história da Focus. A Focus tem uma história muito bonita e muito longa, mas eu vou tentar resumir e extremamente emocionante. Eu, quando falo da história da Focus, eu revivo momentos e situações muito emocionantes que marcaram a minha vida. A Focus começou numa ideia de negócio. Foi um ano difícil, 2020, foi o ano do Covid, e é o ano em que todos nós estávamos confinados em casa. Tínhamos... eu acho que o momento de maior reflexão para a humanidade foi aquela altura do Covid. Todas as pessoas sentaram em suas casas, sem fazer nada muitas vezes, e a pensar de como seria a vida deles daqui para frente. Sim. E para mim foi um momento de muita reflexão. Então, eu defini que aquele ano seria um ano de foco para mim. Um ano em que eu ia estudar mais, um ano em que eu ia me preparar melhor, um ano em que eu ia cuidar da minha saúde emocional, um ano em que eu ia cuidar da minha saúde física. Eu comecei a treinar mais, fazia tudo mais. Um ano de foco mesmo. E eu defini, 2020 será um ano de foco. Então, ao longo da caminhada, né, daquele ano, 2020, eu comecei a ter ideias. Eu perguntava a Deus o que é que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha um emprego bom, trabalhava, mas eu sentia que não estava a dar tudo o que eu tinha, que eu precisava mais, precisava me autodesafiar. Eu nunca me conformei em ser uma funcionária pública ou trabalhar para alguém. Sempre senti que podia dar mais de mim, muito mais. E sempre gostei de desafios. Desafios sempre foi algo que me definiu como pessoa. Se eu não tivesse a viver, eu sou uma pessoa hiperativa. Então, a adrenalina é algo que a mim me faz bem. A adrenalina me faz bem. Eu não consigo viver de uma forma monótona, pacata. Não consigo viver. Não me adapto a essa realidade. Então, trabalhar num lugar, processo de documentos e área contabilidade, finanças, focar só naquilo era algo que não me desafiava. Okay. Era rotineiro. E eu não sei lidar com rotinas. É muito difícil para mim. Então eu comecei a pensar e a pedir que Deus me orientasse. Tipo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso mais? Eu preciso mais de alguma coisa. Eu preciso mais. Preciso dar mais de mim. Eu tenho mais para oferecer. É muito importante nos conhecermos e sabermos quem somos nós. E uma coisa que eu sempre tive consciência daquilo que eu era. E daquilo que eu carregava também. Então eu sentia que podia dar muito mais. E perguntava sempre, eu preciso mais, fazer mais. Ok, eu estou-me a focar, eu estou a trabalhar mais, eu estou a estudar mais, eu estou a treinar mais. Porque a vida é definida por várias esferas, né? Então, naquilo que são as esferas da vida, eu tentava dar ao máximo. E eu sentia que na área financeira faltava mais. Na altura eu tinha 22 anos, já tinha essa mentalidade. Até que um dia eu precisei de alguma coisa, senti uma necessidade na minha casa. Eu precisava de cortinas. Entrei em contato com empresas para fazer cortinas e não havia disponibilidade. Época do Covid, as pessoas estavam em casa, queriam mudar a casa. Era aquele momento em que todo mundo olhava para a casa e dizia, olha, eu tenho que comprar pratos novos, eu tenho que trocar, esse sofá está velho, eu tenho que pintar as paredes, está tudo a degradar. Então, pensei em trocar as cortinas da minha casa. Procurei empresas, procurei lugares e não havia disponibilidade. Até que
eu pensei, por que não fazer disso um negócio? Eu já ia chegar nessa questão. Eu ia perguntá-la, DG, qual foi o momento em que percebeu que queria ser uma empreendedora? Olha, como eu bem disse, Sim. sempre me permitir ser desafiada. E ser empreendedora é um desafio. Boa. Tu vives todos os dias. Então, sempre foi um sonho meu ser empreendedora, empresária, empreendedora. Sempre foi um sonho meu. Mas eu estava a pesquisar as oportunidades do mercado. O que é que no nosso mercado enquadraria-se? O que é que realmente funcionaria? Porque eu já havia tentado, eu tento empreender desde muito cedo. Eu comecei a fazer dinheiro muito cedo. Eu tinha 11 anos e já vendia trabalho na escola. Os meus colegas já vendia trabalho de grupos na escola. Eu já tentei vender muita coisa. Eu sou uma vendedora nata. Eu já fazia dinheiro, muito cedo eu já fazia muito dinheiro. Mas eu queria ter um negócio, ter uma empresa, uma estrutura empresarial. Então eu já tinha uma experiência muito nova, mas eu já vinha com uma experiência. Então a Foco foi só algo formalizado daquilo que eu já fazia. Então eu já entendia que eu precisava entender a necessidade do mercado, estudar a concorrência, porque eu sou formada em gestão, então tenho noções daquilo que é ser um empresário, um gestor. Então eu tentei estudar o mercado, estudei o mercado, analisei a concorrência, defini os valores da minha empresa. Eu fiz aquilo que é tipo um programa, né? Um plano estratégico a ser seguido para se tornar um empresário. E funcionou. Eu identifiquei a necessidade do mercado, disse é uma empresa de cortinas, porque não há no mercado uma empresa que faça propriamente cortinas só. Normalmente estão focados em outras coisas, em decoração de interiores e entre outros. Então, eu vou entrar no mercado a fazer cortinas. Porque é um elemento que se calhar muitas das vezes desdenhado e não valorizado. Porque há cortinas, ok, mas é extremamente necessário. Extremamente necessário. E eu senti essa necessidade na minha casa. Eu não conseguia dormir porque a cortina faz com que a falta de cortina faz com que tu te sintas que a tua casa está nua, precisa ser vestida. Pode até ter sofá, mesa, cadeiras, mas não ter cortinas, tu sentes que falta alguma coisa na tua casa. Sim. Parece a roupa. A roupa é a cortina veste a casa, ela cobre a casa. Eu senti essa necessidade, eu disse, mais pessoas devem estar nessa condição. Então eu vou usar isso ao meu favor e vou abrir um negócio. Vou fazer cortinas sob medida. E a ideia era entrar no mercado, dando acessibilidade até a classe média poder ter esse acesso, poder ter cortinas sob medida em casa. Eu disse, onde é que eu vou me focar? Prazo de entrega e preço. Vai ser o meu diferencial do mercado. Que na altura tu para pedir uma cortina sob medida tinha que vir de Portugal, faziam 3 semanas para te entregar. Fazia muito tempo e o preço era muito alto. Eu disse, está bem, eu consigo, o custo de produção não é tão alto, então eu vou vender a um preço que a classe média consiga pagar. Tanto a classe média como a classe alta consiga pagar. Vou pegar na possibilidade de pagamento em prestações e assim vamos começar a trabalhar. Graças a Deus deu certo, funcionou muito bem. E hoje a Focus já não é só cortinas, é interiores. E temos outras empresas, né? Estamos no setor de oil and gas, estamos no setor têxtil e estamos a crescer a cada dia. Eu percebi com a explanação da DG que depois ter o corpo físico que temos hoje a Focus. Aquilo que é a realidade. Sim, aquilo que é a realidade. Eu queria saber da DG qual foi a maior lição que o empreendedorismo deixou ou ensinou a DG? Bem, é uma pergunta difícil, mas eu vou tentar responder. A maior lição que o empreendedorismo deixou foi ser resiliente. É a primeira lição. E entender que errar é natural dos seres humanos e que os nossos erros vêm para nos ensinar e nos preparar. E também a não criar expectativas muito altas, principalmente nas pessoas.
porque a qualquer momento nós podemos ser decepcionados pelas pessoas. E às vezes o empreendedor tem aquela de pensar muitas das vezes que aquele é o negócio que vai funcionar. Aquele é o negócio que vai te enriquecer, por exemplo. E às vezes não. Aquele é o negócio que não vai dar certo. Às vezes o que menos criar expectativa é o que vai dar certo. Então, controlar a expectativa foi uma das maiores lições que o empreendedorismo me ensinou. E também foi entender que o nosso propósito está relacionado com os nossos problemas. O empreendedor tem de ter a capacidade de resolver problemas. O empreendedor, um grande líder, só é um grande líder quando tem a capacidade de resolver problema. O líder tem de ter a capacidade de resolver problema. O líder que não consegue resolver problemas não é um grande líder, porque a jornada da liderança parece uma guerra. Eu relaciono muito a liderança com uma guerra. E na guerra vence o melhor. Dentro desta sabedoria, deste conhecimento vasto que tem sobre empreendedorismo, eu acredito que teve um mentor. Então, eu gostaria de saber da DG qual foi ou quem é o seu mentor. Olha, o meu maior mentor foi Deus. É estranho dizer isso, né? Mas foi Deus. Eu sempre fui de seguir aquilo que eu acreditava, até o momento em que eu entendi que aquilo era a vontade de Deus. Sempre fui muito sensível de entender aquilo que era a vontade de Deus na minha vida. O meu propósito, aquilo que é o meu propósito, sempre foi a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi a minha vontade. Sempre tentei relacionar a minha vontade à vontade de Deus, para que tudo fosse perfeito. Porque nós somos o que somos porque Deus quer que nós sejamos assim. Então eu entendi isso cedo, que a vontade de Deus era perfeita na minha vida. Então sempre caminhei segundo a vontade dele. Então eu digo sempre que Deus foi o meu maior mentor. Todas as ideias, tudo do que aconteceu ao longo dessa trajetória foi a vontade de Deus na minha vida. Bom saber. E como é que gostaria de ser lembrada como empreendedora? Por fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sempre tive uma vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Sempre acreditei em ser diferente. E o meu propósito sempre esteve relacionado àquilo que é fazer a diferença na vida das pessoas. Impactar quem está à minha volta. Sempre esteve relacionado àquilo que é o meu propósito. Impactar, transformar a vida de quem está à minha volta. Se não for para isso, eu prefiro nem existir. Então, por isso é que eu aconselho muito as pessoas que estão à minha volta a definirem e a tentarem entender aquilo que é o propósito deles aqui na Terra. Todos nós nascemos com um propósito de fazer a diferença. Todos nós. Então, quando tu tens o teu propósito muito bem definido, tu estás preparado para viver qualquer adversidade que a vida te propõe a viver. E o empresário, o empreendedor, o líder, tem de estar preparado para viver qualquer dificuldade no processo. Não adianta tu teres algo definido e tu não estás preparado para viver aquilo. Os problemas são importantes, extremamente importantes. Quer dizer que te preparam para aquilo que é a verdadeira realidade do teu propósito. Os problemas te tornam uma pessoa sábia, madura, forte e corajosa. E essa sociedade, o mundo em que vivemos é um mundo que só os guerreiros sobrevivem. Então só aqueles que estão preparados para viver problemas, só aqueles que estão preparados para passar por situações muito boas, muito más, é que vão conseguir. Então, tu como jovem, e eu sei que tu tens vontade de crescer também no ramo empresarial, leva isso como uma voz de sabedoria. O teu propósito está relacionado ao teu problema, sempre. Então, todo o problema que tu fores viver, relaciona sempre ao teu propósito e a lição que aquilo vai te ensinar, vai deixar. Por que é que eu estou a viver isso? Qual é a razão de eu viver esse problema? Qual é a lição que eu tenho que tirar desse problema? As lições nos amadurecem, nos tornam pessoas melhores. Então, toda vez que tu tiveres que viver uma situação menos boa, é um momento em que tu vais ter para crescer mais, para aprender mais com aquilo. E quanto mais cedo entendemos isso, melhor. Melhor. Aqui nós findamos.